amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com o nosso querido amigo Haroldo Eleutério. Tudo bom, Haroldo? Tudo bem? Olá, obrigada por aceitar o nosso convite. Haroldo é trabalhador, né, do Grupo Espírita Operários da Espiritualidade, o GEOD, e vai falar para a gente hoje sobre, né, a palestra é Ao Compasso do Amor, mensagem de Joana de Ângeles. Né? Eu farei uma leitura para harmonizarmos o ambiente do livro Sugestões Oportunas de Torres Pastorino. Adiamento. No fogo sublime da luz eterna, quais pontos sombrios buscamos a transparência de nossa matéria, na purificação da canga que nos reveste. Almas endividadas por descuidos e irresponsabilidades, renegando encargos que nossa imprevidência criou, quais cargas pesadas e incômodas, costumamos acrescentar mais negrume em nosso redor, ao invés de descarregá-lo. Sendo nosso coração a sede do amor, queremos atrair os outros a nós, em vez de derramar o que de nós se irradia sobre os outros. E dessa forma, permitimos que o egoísmo corte a sintonia com o amor universal, carreando cargas para nós mesmos, sem o cuidado de lançar fora o peso que nos atrasa a caminhada. Amigo, surge de tuas trevas interiores revestidas de egoísmo e dirige-te à luz infinita que permeia os universos, que são a pura cristalização da luz. Não é a matéria que atrasa a caminhada, é o próprio atraso do espírito da jornada eterna. Então, pedimos a Deus, a Jesus, que nos ilumine hoje, que possamos abrir os nossos corações para a palestra do nosso irmão, que possamos nos envolver com o amor fraternal que Jesus nos ensinou. Que assim seja. A palavra é toda sua, Haroldo. Muito obrigado. Obrigado ao Celuz pela oportunidade. Então, muita paz a todos, muita paz a todas. Jesus possa nos inspirar, os bons espíritos possam nos trazer essa alegria de poder comentar textos que se baseiam naquelas mensagens sublimes do Evangelho que vêm continuamente dos bons espíritos a orientar a nossa caminhada no mundo, a nos dar segurança para as dificuldades que permeiam a nós, essa caminhada e, principalmente, nós possamos, no comentário desse texto, ter a clareza para compreender a proposta que a nossa irmã Joana de Ângeles nos coloca para vivermos a experiência da vida da melhor maneira possível. Essa é a grande proposta. Esse texto está no livro Celeiro de Bênçãos, psicografia de Divaldo Pereira Franco, de autoria da nossa irmã Joana de Ângeles. Então, eu vou pedir licença a vocês para compartilhar o material, os slides que nós preparamos. Então, nós temos aqui a proposta da nossa conversa de hoje, Ao Compasso do Amor é a Mensagem, do livro Celeiro de Bênçãos, de autoria de Joana de Ângeles. Então, nós vamos falar sobre a vida. Nós vamos falar sobre essa dádiva divina que nos é ofertada como campo promissor de melhoria e evolução espiritual que nós tanto precisamos para dar orientação segura para o nosso futuro. E é muito interessante, porque nós ouvimos por muitas e muitas vezes, de diversas e diversas fontes e lugares, companheiros e companheiras dizendo que a vida é muito rápida na história do espírito. Cada existência terrestre é como se fosse um átomo. É verdade. Mas imaginemos como evoluiríamos sem a existência terrestre. No Livro dos Espíritos, nós temos bem claro, e os Espíritos da Codificação nos apresentam isso, não há modo de aplicar o conhecimento adquirido nas diversas oportunidades da erraticidade que não a vivência do corpo físico, onde nós estaremos aplicando todo esse conhecimento
nas experiências, nas relações, nos conhecimentos que nós teremos no desenrolar desse processo. Então, a existência física, o corpo físico, uma vida toda que nós tivermos, seja ela com o tempo que nós tenhamos disponível, ela nos é extremamente rica e importante. Nós podemos recordar aqui o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando, das experiências vividas por aqueles espíritos que estavam envolvidos no drama, nós temos um em especial que precisa vivenciar diversas encarnações curtas, duas delas bem curtas, por força de um suicídio, uma tentativa de suicídio numa vida anterior. E aqueles pequenos momentos, aqueles anos curtos de existência para aquele espírito, especificamente para ele, foram importantes na revisão, na remissão de todos os compromissos espirituais que ele havia assumido perante o suicídio cometido. E, ao aproveitar adequadamente, ressurge ele no mesmo seio familiar, numa terceira encarnação, naquele mesmo período de vida daquele grupo espiritual que compartilhava as experiências, para daí ter um tempo maior de vida, para poder vivenciar uma nova experiência sem aquela canga, aquele compromisso difícil que advém de um suicídio. Então, veja, a nossa irmã Joana de Ângeles vem trazer essa proposta para a gente. O que é a vida? É uma dádiva divina. Como lidar com ela? Orientando-nos pelas melhores formas que nos foram legadas, principalmente pela orientação do Evangelho do Cristo. Muito bem. Então, nós vamos aqui adiante para que a gente possa entender o que a nossa irmã Joana de Ângeles nos quer colocar. Então, ela começa a mensagem dizendo que há um clima no mundo de ansiedade comum. E esse clima é permeado por dois aspectos comportamentais: pessimismo e aflição. Há um modo de se aplicar na vida esse sentimento de que nada está bom e de que as dificuldades são tão grandes que nós não temos aquela tranquilidade íntima para buscar a resolução das situações que nos afligem. E o que ela nos coloca? Que há uma presença constante para as pessoas de modo comum, como ele a coloca em cima, a dor mal compreendida, aquela dor física, a dor moral, muitas vezes a dor física é consequente da dor moral, ou vice-versa. As enfermidades que dominam, principalmente no que diz respeito ao aspecto mental, do desespero, na loucura, um desencanto que nos faz parar de ter aquele sentimento de aproximação, de indulgência, de amor fraternal com relação àqueles que compartilham conosco a vida. Nos desequilíbrios da emoção, aonde por muitas e muitas vezes, lógico, respeitando a necessidade de cada um, recorremos a recursos exteriores que muitas vezes geram em nós resultados, rebotes, muito difíceis de serem corrigidos, que não seja com medicação, sem deixar de considerar que ela é extremamente importante, em muitos casos, para que haja essa correção das emoções. É uma fome moral, uma fome que nos limita a essa sensação de pertencimento. Há aqueles comportamentos onde o respeito ao próximo deixa de existir e nós passamos a ter somente olhar para nós mesmos, no nosso egoísmo, no nosso modo de viver isolado. Nós passamos
a usar a relação com o próximo somente para benefício próprio, traindo muitas vezes a confiança que nos é ofertada por aqueles que estão ao nosso lado na vida. E é lógico, falando das paixões, que são o primeiro móvel do sentimento, aquele que nos impulsiona para buscar essa relação com a conquista. Mas não pode ser ela sempre a dominante nas relações. E quando isso acontece, a possibilidade de nós desvirtuarmos as relações é muito grande. Então, o que Joana começa colocando para nós nessa mensagem? Que, de modo geral, para muitos e muitos que agora estão encarnados no mundo, esse clima de desarmonia íntima passou a ser algo muito comum. É algo que domina a nossa relação com a nossa própria existência. Para que nós possamos buscar a consolação no Evangelho, que é, sem dúvida nenhuma, o modo mais seguro de nos relacionarmos com a nossa própria existência, com a nossa própria vida, para que possamos nos fortalecer diante dessas dificuldades que nos visitam, nos é colocado por Jesus no Evangelho de Lucas exatamente isso. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Jesus nos convidando a olhar para nós mesmos e dizer: para que seja necessário a correção de todos esses descaminhos criados por nós mesmos, é necessário bater a porta, buscar, ouvir do Mestre que a nossa fé nos sustentou e nos curou, para que nós possamos seguir em paz. Muito bem. E ainda tem aqueles que, mesmo não entrando nesse clima de desesperação, que se esforçam muito para manter-se em equilíbrio, mesmo naqueles que ainda têm um caminho menos tortuoso, mesmo com as grandes dificuldades, mesmo com esses, muitos acabam por se conceder alegrias falseadas. Aquelas que muitas vezes encobrem situações que precisavam ser plenamente resolvidas, mas acabam por ficar supostamente esquecidas e que surgirão inevitavelmente na nossa existência, porque nada que nos visita dentro do processo de educação espiritual pode ser passado, é necessário ser vivenciado. Muitos desses que trabalham nesse esforço contínuo de se corrigir e buscar essa esperança contínua nesse esforço, acabam também por se permitir sufocar as boas aspirações. Muito ainda forçado pelas desesperanças a observar os comportamentos no mundo. E por conta disso, as verdadeiras dimensões da verdade divina também se perdem. Você acaba criando um mundo em particular, sabendo que nesse ambiente fechado, nós jamais conseguiremos seguir adiante na harmonização das nossas próprias existências. E para que nós possamos ter uma compreensão do que Jesus nos traz de reflexão acerca desses aspectos, nós pegamos lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus aqui nos dá uma lição de como seguir adiante. Ele não nos coloca em posições
superiores ou privilegiadas pelo fato de estarmos com Ele, de seguirmos as suas orientações. Ele nos coloca que para termos paz é necessário estarmos com Ele. Porque não há como deixar de vivenciar as tribulações do mundo, as aflições do mundo, que fazem parte ainda da nossa história como espíritos reencarnados aqui e da própria história do nosso globo terrestre. Não por isso nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. É como Kardec nos coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que o nosso planeta se assemelha a um hospital, a uma escola, a um local de prisão, a um ambiente ainda insalubre. Mas que, com o esforço de quem vive em cada um desses ambientes, em corrigir aquilo que está distorcido, haverá o momento em que tudo isso se converterá em benefícios para aqueles que se esforçaram por melhorar a sua vivência. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui os resultados íntimos de tudo isso. Os resultados desse desequilíbrio criado por todos nós, por nós mesmos, diante das dificuldades que nós enfrentamos. Confusão nos sentimentos, a nossa observação sobre tudo passa a ser viciosa, o nosso ponto de vista desvirtuado ou desnorteado acaba dando razão, também distorcida, para tudo aquilo que vivemos. Um pessimismo constante, uma desesperança que visita o nosso coração continuamente e uma visão entristecida do mundo. Aquela fala comum: nesse mundo não tem jeito, as pessoas que aqui vivem não têm jeito, o que é um equívoco. O que Joana de Ângeles nos coloca, esse é o resultado dessa contínua vivência com esse entorpecimento do sentimento, com a viciação das sensações, que muitas vezes nós alimentamos no nosso mundo, na nossa existência, na nossa vida. Mas Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que é no Sermão do Monte, diz para nós que nós temos luz. Nós temos luz. A luz faz parte da nossa essência porque somos de Deus. Viemos da vontade do Pai. E aquilo que vem do Pai é puro, é perfeito. Precisa ser aperfeiçoado. E o aperfeiçoamento vem pelas experiências. As experiências nos servem como veículo para caminharmos, para irmos adiante. Jesus diz, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, no versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui Jesus deixa bem claro para nós o modo como nós podemos viver no mundo, vivendo as experiências que o mundo nos proporciona, revisitando aqueles problemas que precisamos corrigir, reencontrando com afetos e desafetos com os quais precisamos nos reconciliar e, por conta dessa relação que é necessária para o nosso processo evolutivo, ele diz que nessas relações, nesses encontros, nessas experiências, sempre se esforcem por fazer resplandecer a vossa luz. E que luz é essa? Ele dá o caminho. São as nossas boas obras. São as boas obras que nos iluminam. E fazendo com que essa luz resplandeça, aqueles que nos veem lidando de modo diferente com as situações, problemas que vivemos no mundo, olharão aquele comportamento, e verão ali a presença de Deus por conta daquilo que nos move, que é a fé no Cristo. E aí, Joana nos coloca
a proposta de vida para nós, a nossa proposta de vida. Ela coloca ali tudo aquilo que nos tira de uma proposta de vida em busca de uma redenção, de uma renovação. Agora, ela vai nos apresentar o que nós podemos fazer para que essa proposta de nossa vida tenha resultados diferenciados para o nosso bem. Então, ela coloca vontade firme de ver a vida em sua plenitude. Então, a primeira coisa, nós temos que ter vontade de olhar para a vida e não fugir dela, e não nos escondermos dela. Ela coloca olhar a beleza e a cor no mundo. Esse detalhe que ela coloca é muito interessante, porque para quem já teve a vivência dentro de um processo, seja ele obsessivo, seja ele de desencanto, seja ele de depressão, sabe que beleza e cor são coisas quase que inexistentes. Mesmo que esteja ao nosso lado, a gente não consegue. Eu digo isso porque já vivenciei isso. E quando nós conseguimos olhar adiante e ver as cores que brotam da natureza, ver no sorriso no rosto de alguém, reconhecer aquele sorriso, um abraço fraternal que nos traz um calor diferente, o cantar de um pássaro que nós normalmente não ouvíamos, tudo isso nos faz olhar o mundo com uma perspectiva diferenciada. Mas é tudo fruto de um esforço para vencer as barreiras que nos são impostas ou que nós mesmos nos impomos. É olhar que em tudo está poesia e beleza, porque vem de Deus. Essa musicalidade da natureza que nos encanta, que nos acalenta. Eu tinha um amigo já desencarnado que ele disse que quando as coisas estavam muito complicadas, ele ia para o parque da cidade, que ele tinha que ir de ônibus na época, e ele se tirava os sapatos e andava descalço na grama. E ali ele ia respirando e sentindo o cheiro daquela grama. E aquilo renovava as forças dele. Olhar o dia que nasce, a noite que surge, como uma bênção, uma dádiva divina. Que a resolução de uma situação problema, a resolução de uma só situação problema, nos dá força para seguir adiante, para nos fazer vencer outra situação problema para o dia seguinte ou no mesmo dia, ou para a vida, para a sequência da nossa vida. E aí, nós vamos de novo ao Sermão do Monte. Quando Jesus nos convida a refletir sobre o que é agradável aos olhos do Pai. E o que é agradável aos olhos do Pai? Que nós sejamos bons. Esse é o nosso caminho, que nós nos esforcemos para sermos bons. E Jesus traduz esse momento para nós no versículo 24 do capítulo 5 de Mateus, falando que é necessário que, para reconciliarmos-nos com a nossa consciência, importante é que nos reconciliemos com o nosso próximo. E ele dá o exemplo da oferta, a oferenda. É como se você estivesse dizendo, Pai, estou aqui, mas ainda tenho algo pendente, Senhor. Me permita ir lá resolver. E eu me apresento novamente. E o Pai, ciente do seu esforço, com certeza nos dirá, vai, filho, eu te espero. Como lá na parábola do filho pródigo. Então, viver ao compasso do amor nos enriquece de esperança. Veja, o compasso do amor, aquilo que dá aquela noção de tempo da vida, utilizando o amor como caminho seguro na direção desse compasso da vida, vai enriquecer a nossa vida de esperança. Vai nos fazer conquistar uma alegria de viver, mesmo diante das dificuldades e intempéries, que são inevitáveis, como o próprio Cristo coloca.
Nós fazemos uma construção de felicidade sem ambição. Nós não estaremos enceguecidos diante das dificuldades. Mas não estaremos cegos. Nos será possível sentir que as vivências aparentemente difíceis são positivamente educadoras. E isso, sem dúvida nenhuma, vai nos fazer caminhar adiante. Ela nos coloca que nós iremos trabalhar com aquilo que temos em mão. Nós não teremos nada de especial. Que nós vamos reconhecer o que somos e nós nos educamos a cada ocorrência de nossas vidas. Nós vamos aprender a desculpar as ofensas, relevar as impertinências dos outros e seremos indulgentes. Faremos uso da paz e do perdão nas relações que nós teremos com os nossos companheiros e companheiras de caminhada. E aqui ele coloca um texto muito interessante de 1 Coríntios, um texto de Paulo, capítulo 3, que ele diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Porque o Espírito de Deus que sois vós é santo. É um texto maravilhoso. E vamos higienizar o nosso espírito ao compasso do amor. A nossa musicalidade íntima, as aspirações renovadas, essa busca contínua da felicidade verdadeira e pura, que não se baseia em compras, não se baseia em dinheiro, não se baseia em posse, mas se baseia em conquista espiritual. E aí, lá também em Coríntios 13, ele diz: permanece assim a fé, a esperança e a caridade, mas de todas, a mais excelente é a caridade, aquela em que nós sabemos amar o nosso próximo, sermos benevolentes para com ele, e compreendemos as suas dificuldades e perdoarmos as ofensas. E Emmanuel nos traz um complemento desse material muito interessante, que ele fala da tua fé. É um texto, tá, de Emmanuel, intitulado Tua Fé. Jesus muitas vezes afirmou que a tua fé te curou. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento da iluminação da vida. Eu vou pedir para vocês a liberdade para poder ler, para não perdermos a essência do texto, tá bom? Imaginemos um navegante sem rumo, sem confiança. Somente poderá atingir algum porto pelo jogo de forças que desconhece, sem imaginar o que lhe possa ocorrer. Agora, imaginemos um enfermo descrente. É o primeiro a trabalhar contra a sua própria segurança. Quem se mostra desalentado em tudo, não aguarda cooperação em coisa alguma. E as almas vazias que reclamam a felicidade do mundo, as negações transformam-nas diante da vida em amortecedores e isoladores das energias vitalizantes. Tornam-se insensíveis. Assim reflitamos. Jesus pode tudo. Nossos amigos, por tantas vezes, fazem o possível por nós, mas só poderão realizar algo a nosso benefício com o concurso da nossa própria fé. Isso aqui, porque nós somos filhos de Deus, com as mesmas possibilidades de elevação em direção a Ele, o Pai. Está no livro Pão Nosso, capítulo 103. E para encerrar a nossa conversa, tem esse material final do texto da Joana de Ângeles, que diz assim: o ritmo do bem é compasso de amor. Amor que se expande, felicidade que se espraia. O amor, quando se expande, acaba por atingir a todos que estão ao nosso lado. E está aí a origem do texto, Celeiro de Bênçãos, capítulo 18, ao compasso do amor, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, de autoria de nossa irmã Joana de Ângeles. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui está uma proposta que nós apresentamos de renovação.
Ao compasso do amor, nós podemos caminhar na direção do Cristo. E não estaremos diante de um Cristo imaginário. Estaremos diante do Cristo verdadeiro, daquele que viveu tudo o que precisávamos aprender para dizer para nós: tudo o que fiz, podeis fazer também. E daqui a algum tempo, até muito mais, porque terão maior compreensão. E Jesus vela por nós. Assim ele coloca no Evangelho de João, na prece do horto. Ele recebe-nos do Pai e promete ao Pai que nós seríamos devolvidos ao Pai muito melhores do que quando chegamos às suas mãos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa era a nossa proposta, a nossa conversa de hoje. Uma alegria muito grande poder compartilhar isso com vocês. Nós agradecemos a oportunidade de poder estudar esse material, um material de uma riqueza imensa para a nossa vida. Como eu disse a vocês, nós vivemos situações e experiências que nos levam a acreditar que somente esse caminho é seguro para um sentimento de pertencimento à espiritualidade superior. Que Jesus possa estar em nossos corações e que os bons espíritos possam nos encaminhar para as experiências da vida com segurança, porque saberão que de nós as virtudes brotarão, que são as nossas boas obras. Então, convido a todos. Renata, muito obrigado pela oportunidade. Tá bom? Obrigada, Haroldo. Traga muita luz. E, se você me permite, convido a todos para nós fazermos a nossa prece. Por favor. Muito obrigada. Meus irmãos, minhas irmãs, elevemos o nosso pensamento a Jesus e agradeçamos a Ele pela oportunidade e o carinho com que tem velado por nossas existências. Que Ele possa permanentemente encontrar em nós campo fértil para semear a semente do amor, para que a árvore da vida brote e que os frutos possam nos alimentar. Obrigado, Mestre. Permanece conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada mais uma vez, Haroldo. Né? Foi ótimo a sua explanação. Não há outro caminho, né, que não seja o caminho do amor. Perfeito. Possamos segui-lo. Né? O amor brotando, as nossas virtudes brotarão também. E caminhemos no caminho do bem. Né? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E obrigada a todos pela companhia e até uma próxima. Obrigada.